roteirista e autor cristão estadunidense Brian Godawa utiliza os termos anorexia e glutonaria cultural em seu livro Cinema e Fé Cristã. Segundo ele, a anorexia cultural é o consumo excessivamente reduzido da cultura à nossa volta, que usa como argumento o fato de que a cultura que nos cerca é irrelevante e pecaminosa, pois causa corrupção da nossa fé. Em outras palavras, é aquela ideia de que tudo é pecado e por isso devemos nos alimentar pouco desta cultura. Daí vem a ideia da palavra anorexia. A Bíblia não ampara essa prática. Devemos agir como os homens da tribo de Issacar, que foram destacados pelo rei Davi para o seu exército, por serem reconhecidos como conhecedores de seu tempo e capazes de discernir o que Israel devia fazer. Já a glutonaria cultural é o oposto. Ela é o consumo exagerado e sem discriminação da cultura que nos cerca. Dessa forma, a alma do indivíduo se alimenta das coisas podres que estão inseridas no mundo em que vivemos. Seria o pensamento de não ver pecado em nada, na justificativa de não ser legalista e retrógrado. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, e não devemos deixar dominar por nenhuma delas. Devemos examinar tudo e reter o que é bom, como dizem Tessalonicenses 5, versículo 21. Nesse sentido, concluímos que devemos ser mais equilibrados e seguirmos o conselho do apóstolo Paulo, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A rejeição de tudo ao redor é o sinal de um cristão incapaz de redimir a cultura desse mundo mal, a imersão sem refletir demonstra um cristão conformado com o mundo caído, que não retém somente o que é bom. Comendo tudo que a cultura oferece, da digestão, mas também dizer que tudo em volta é pecado torna você alienado. Anorexia cultural, glutonaria cultural, anorexia cultural. Qualquer um dos dois faz muito mal. Anorexia cultural, glutonaria cultural, anorexia cultural. Qualquer um dos dois faz muito mal. A rejeição de tudo ao redor é o sinal de um cristão incapaz de redimir a cultura desse mundo mal, a imersão sem refletir demonstra um cristão conformado com o mundo caído, que não retém somente o que é bom. Comer de tudo que a cultura oferece, da digestão, mas também dizer que
não ter pecado torna você alienado. Anorexia cultural, glutonaria cultural, anorexia cultural. Qualquer um dos dois faz muito mal. Anorexia cultural, glutonaria cultural, anorexia cultural. Qualquer um dos dois faz muito mal. Negar o meu eu, deixar, largar meu querer. O chamado de Deus pra mim, matar a minha carne, morrer pra minha vontade. Até Jesus, Filho de Deus, assim mesmo vaziou. De forma certa tomou, nos ensinou o que é servir, sujeitados uns aos outros, no temor de Cristo. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Venha e tome sua cruz, disse Jesus. Aquele que perde sua vida por causa do amor do Senhor, esse a encontrará, vida eterna com Cristo terá. Morto estou na cruz com o Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto estou na cruz com o Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Venha e tome sua cruz, disse Jesus. Aquele que perde sua vida por causa do amor do Senhor, esse a encontrará, vida eterna com Cristo terá. Morto estou na cruz com o Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto estou na cruz com o Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
estou, morto estou, morto estou, na cruz com o Filho de Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, morto estou, na cruz com o Filho de Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo intitulado de Rock and Roll e Boas Reflexões, parte 2. Meu nome é Wagner Medeiros, é um imenso prazer ter você aqui comigo para mais esse momento. Todas essas músicas que você está acompanhando aqui são de minha autoria e elas têm o objetivo de, como o nome diz, trazer um bom rock and roll e boas reflexões. Cada música contém uma mensagem muito importante que eu quero compartilhar aqui com você. Essa próxima música que vai ser tocada se chama Esperança da Glória. Bem, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, afirma que o poder destrutivo do pecado sobre o mundo só pode ser desfeito por meio da autoridade de Cristo, que é o primogênito da criação. A expressão primogênito era a maneira hebraica de dizer que alguém era especialmente honrado. A criação feita por Cristo existe à medida que ele sustenta o universo tanto fisicamente quanto espiritualmente, pois a sua obra da redenção aproxima o homem pecador do Deus Santo. Separados de Deus, fomos reconciliados com Cristo na cruz. Paulo utiliza a palavra esperança para se referir ao propósito redentor de Deus para o seu povo. Já a palavra glória, ele usa para se referir à presença esplendorosa desse Deus. Nesse sentido, todos os que creem em Cristo podem desfrutar do seu perdão, confiantes na presença do Senhor. Portanto, Cristo em nós é a esperança da glória. Nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho. Nele temos a redenção, do pecado nos deu seu perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, porque nele reside a plenitude e nos trouxe a paz com sangue na sua cruz, porque nele a plenitude que nos trouxe a paz com sangue na sua cruz. Cristo em nós, esperança da glória, cordeiro que venceu, mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus.
Cristo em nós, esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho. Nele temos a redenção, do pecado nos deu seu perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo foi criado por meio dele, ele é antes de todas as coisas. Porque nele reside a plenitude, que nos trouxe a paz com sangue na sua cruz. Porque nele reside a plenitude, que nos trouxe a paz com sangue na sua cruz. Cristo em nós, esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Cristo em nós, esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Cristo em nós, esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Cristo em nós, esperança da glória, Cordeiro que venceu. Mudou minha vida, mudou minha história, ao crer na palavra de Deus. Presença do rei, é preciso estar com as mãos limpas e estar com o coração puro, distante de toda injustiça. Mãos limpas falam da atitude, coração limpo da intenção. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bem-aventurados
porque eles verão a Deus. Um homem sem Cristo entrega sua alma aos prazeres carnais, mas um homem que tem o Senhor, nele o Pai se compraz. Que adianta ganhar o mundo e a alma perder? Construir paz e coração puro. É o que Deus quer de você. Usando sua boca não é filho de Deus, pois o diabo é o pai da mentira e a Deus provoca ira. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, que da minha alma é inimigo, mêngaro pobre que anda no caminho da eternidade. Porque o que enriquece com lábios de falsidade, onde está o Senhor e manter-se em seu certo lugar. Para aqueles que buscam a sua presença e permanecem até o fim. Que adianta ganhar o mundo e a alma perder? Sem paz e coração puro. Corrija o sábio que o fará mais sábio. Corrija o tolo, inimigo seu será. O sábio não fala de sua sabedoria, mas o tolo sua ignorância anuncia. E fala do que não sabe, multiplica a ignorância. Quer sabedoria para viver? Peça a Deus e Ele te dará. Quer sabedoria para viver? Peça a Deus, Ele te dará. O sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. O tolo busca a aprovação dos insensatos.
princípio da sabedoria é o temor a Deus, que é sabedoria para viver. Peça a Deus, Ele te dará, que é sabedoria para viver. Peça a Deus, Ele te dará. Sabedoria para viver. Peça a Deus, Ele te dará, que é sabedoria para viver. Peça a Deus, e Ele te dará. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim desse momento. Tivemos aí 5 canções, mais algumas reflexões, e nós vamos ter agora a última canção. Espero que você tenha gostado, aproveitado e refletido em tudo que foi dito aqui. Que a palavra de Deus possa ter alcançado o teu coração e que isso possa fazer uma revolução dentro de você, que você possa compartilhar do amor de Cristo com todos à sua volta. E essa última música se chama Dualismo. E antes de a ouvirmos, eu queria falar um pouquinho com você a respeito desse tema. Fique mais um pouquinho aí para a gente refletir sobre esse assunto e nós vamos já ouvir a canção chamada Dualismo. O dualismo é uma cosmovisão que divide realidade em 2 aspectos distintos, o sagrado e o secular. Na visão dualista, existe uma supervalorização do aspecto espiritual, o sagrado, sobre o aspecto material, o secular. Essa visão foi muito difundida pelos filósofos gregos da antiguidade, sobretudo por Platão. O teólogo, filósofo e pastor estadunidense Francis Schaeffer afirma que o homem moderno entrou em colapso e buscou solução no dualismo. Na prática, a solução escolhida foi cruzar a linha do desespero e dar o salto de fé ou salto irracional, termos estes cunhados por Schaeffer que ainda serão explicados. Mas como isso aconteceu? O ser humano buscou encontrar sentido na vida em experiências emocionais, sem conexão com a realidade. A espiritualidade continua presente, mas separada do campo da razão, criando um dualismo entre eles. Nesse sentido, a busca de experiências que tragam algum significado e uma confirmação de que esse ser humano é importante. O problema é que essas experiências não são avaliadas segundo um padrão de verdade. Assim, todo padrão de experiência é considerado uma alternativa viável. Desde uma experiência a uma igreja evangélica, católica, a uma balada, ou até mesmo apostas esportivas e o uso de drogas, por exemplo. Como consequência disso, a fé fica divorciada daquilo que é considerado racional e lógico. O homem, então, desiste de encontrar um campo de conhecimento racional e lógico. Em vez disso, aceita a ideia do salto de fé, termo que mencionamos antes. Ou seja, saltou do campo racional, amparado pelas Escrituras, para uma experiência emocional e até mesmo mística, uma válvula de escape. Foi esse salto de fé que originalmente causou a linha do desespero, que passa a ser cruzada por esse homem
que busca sentido na vida. A fé é vista então como um salto otimista que não pode ser verificado e cujo conteúdo não é comunicável, logo, não é racional, é mistério. Já do lado mais racional e mais lógico, há também o problema de considerar que as escrituras estão cheias de erros, portanto, não são confiáveis. Francis Schaeffer, em sua obra O Deus que Intervém, fala sobre o misticismo moderno. Ele diz que o resultado de não poder sustentar honestamente o desespero humano, em ambos os níveis, o do niilismo ou da dicotomia total entre razão e falta de significado, fez com que o pensamento moderno se deslocasse para um terceiro nível de desespero, um nível de misticismo sem conteúdo. E isso leva a uma fé sem conteúdo, sem nenhuma racionalidade ou contato com a ciência e com a história. Dessa forma, todo conhecimento relacionado a Deus está morto. Ou seja, o Deus pessoal está morto, o que Nietzsche chama de niilismo. Tudo isso leva ao problema mencionado lá no início dessa reflexão, o do dualismo entre o campo da razão e o campo da fé. Ou seja, a separação entre vida espiritual e vida secular. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que fazemos, desde as coisas mais básicas, como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Em Colossenses 1,16 é dito que, vou ler aqui, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse versículo ressalta a soberania de Deus sobre toda a criação e evidencia o seu domínio sobre todas as coisas. Como diria Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não clame, é meu. Essa frase, por sinal, faz parte do refrão da música que você vai ouvir já já. Então, pessoal, concluímos então que o Evangelho é uma verdade que abrange todos os campos da nossa vida, de forma integral. Somente a partir do entendimento livre de dualismos é que o cristão poderá cumprir a sua missão de anunciar as boas novas do Evangelho de maneira fiel. Morto está. Desespero e niilismo é o que vamos achar. Derrubamos a ponte entre fé e razão. Entre vida comum e Deus não há união. Os mundos, duas mentes, uma ilusão. Dualismo que opõe Criador da criação. Não há 1 centímetro do mundo que Cristo não clame, é meu. Tudo que existe na terra e no céu, nele, por ele, para ele se fez. Alinhados
conquistar. Dois mundos, duas mentes, uma ilusão. Dualismo que opõe Criador da criação. Não há um centímetro no mundo que Cristo não clame é meu. Tudo que existe na terra e no céu, nele, por ele, para ele se fez.